Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura. A boa de hoje é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. E hoje com a parte 19, Eu e Minha Colinha Eterna, Deixe-me lhe mostrar a caixa. Então, lembrando que a gente está falando sobre o modo como as pessoas vivenciam a vergonha e ela diferencia entre a maneira teia e a maneira caixa. Né? E a gente está falando dessa maneira caixa que ela identificou na pesquisa dela com o gênero masculino, tá? Então, vamos lá. Bora para a nossa leitura? Bora para a nossa leiturinha! Nunca me esquecerei do que disse um jovem de 20 anos que fazia parte de um pequeno grupo de universitários que eu estava entrevistando. Deixe-me lhe mostrar a caixa. Mesmo sentado, dava para ver que ele era um rapaz alto. Ele disse, imagine viver assim. E foi se encolhendo e fingindo que estava sendo comprimido dentro de uma pequena caixa. Ainda encurvado, ele prosseguiu. Nós só temos 3 escolhas. Passamos a vida lutando para sair, dando socos nas laterais da caixa na esperança de que ela quebre. Ficamos sempre revoltados e vivendo aos tropeções. Ou desistimos e deixamos de nos importar. Nesse ponto, ele desmoronou no chão. Nos segundos que se seguiram, daria para escutar o barulho de uma agulha caindo no chão. Essa demonstração, que eu diria muito didática, né, foi uma das mais sinceras e corajosas que tive o privilégio de presenciar e sei que as pessoas naquela sala foram profundamente afetadas por ela. Depois da entrevista em grupo, o rapaz compartilhou comigo algumas histórias de sua vida. Ele havia sido um pintor prodígio na infância e se encolheu um pouco ao descrever como tinha certeza, desde muito novinho, de que seria feliz se pudesse passar a vida pintando e desenhando. Ele contou que um dia seu tio apontou para alguns desenhos seus que estavam pregados na geladeira e disse em tom debochado para seu pai: "O que é isso? Você está criando um artista afeminado agora?" Sempre tem um tio para estragar o rolê, né, gente? Impressionante. Depois disso, ele me revelou seu pai, que sempre se colocara de forma neutra em relação à sua arte, o proibiu de continuar estudando pintura. E mesmo a mãe, que até então se mostrava orgulhosa de seu talento, concordou que aquilo era coisa de menina. Aff. O rapaz me disse ainda que ele fizera um desenho de sua casa no dia anterior àquele episódio cruel e que desde então havia sido a última coisa que desenhara. Grandes e todo-poderosos. Quanto mais aprendo sobre os homens e suas experiências com a vergonha, mais associo a tudo isso a imagem da caixa daquele universitário. Os meninos já nascem dentro dela, mas quando são pequenos ainda podem se movimentar um pouco. Podem chorar e se agarram à mamãe. Porém, à medida que vão crescendo, há cada vez menos espaço para se agitar. Quando viram homens, é sufocante. Assim como as mulheres, os homens são aprisionados em seus próprios dilemas insolúveis. Nos últimos anos, com a recessão na economia americana, comecei a ver que depois que a escassez tomou conta da nossa sociedade, a mensagem não é mais apenas não seja fraco. Agora também inclui, é melhor você ser grande e todo-poderoso. Essa noção me veio à mente pela primeira vez quando entrevistei um homem que estava mergulhado na vergonha por estar desempregado. Ele me disse, é estranho, meu pai sabe, meus 2 amigos mais próximos sabem, mas minha esposa não sabe. Há 6 meses, todas as manhãs, eu ainda me arrumo e saio de casa como se fosse para o trabalho. Só que eu me dirijo para o outro lado da cidade, me sento em um banco de praça e procuro emprego. Mas veja só, né? A esposa, a companheira de vida, não sabe. Mas eu não julgo, porque a gente não sabe como é que é o processo de cada um, né?
A expressão no meu rosto deve ter deixado transparecer o que passava pela minha cabeça. Como ele conseguiu manter essa situação por tanto tempo? 6 meses é muito tempo. E sem esperar pela próxima pergunta, ele me respondeu: ela não quer saber. Sempre tem uma vírgula, um porém, né? E mesmo que já soubesse, ela ia querer que eu continuasse fingindo. E acredite em mim, se eu arranjar um novo emprego e só contar depois que já estiver empregado, ela ficará agradecida. Saber a verdade mudaria sua maneira de me enxergar, e ela não está interessada nisso. Eu não estava preparada para ouvir dos homens sobre como as mulheres de suas vidas, mães, irmãs, namoradas e esposas, os criticam o tempo todo por não serem acessíveis e vulneráveis e por fugirem de intimidade, ao mesmo tempo que estão na frente daquela caixa apertada onde seus homens estão agachados, se escondendo. Eis o padrão doloroso que emergiu da minha pesquisa com os homens. Nós pedimos a eles que sejam transparentes, suplicamos que nos deixem entrar, imploramos que nos digam quando estão com medo, mas a verdade é que a maioria das mulheres não segura essa barra. Eu acho que concordo com Brené Brown. Nos momentos em que os homens se mostram verdadeiramente vulneráveis, a maioria de nós entra em pânico, o que se expressa como indignação e desprezo. Mas os homens são muito inteligentes, eles conhecem os riscos e percebem em nossos olhos quando estamos pensando: vamos lá, recomponha-se, haja feito homem. Essa frase aqui, para mim, 2022, as coisas não são mais assim. São. Esse tal de haja feito homem é uma frase que carrega muitos preconceitos nela, né? Joey Reynolds, um dos meus mentores, me disse certa vez durante uma conversa sobre homens, vergonha e vulnerabilidade. Os homens sabem o que as mulheres realmente querem. Elas querem que a gente finja que está vulnerável e acabamos nos tornando muito bons em fingir. Encobrir a vergonha machuca tanto quanto expô-la. Um exemplo disso veio de um homem que me disse que sempre sentia vergonha de sua mulher por causa de dinheiro. Ele contou que o último episódio foi quando a esposa chegou em casa e disse: acabo de ver a casa nova da Kate, é uma maravilha. Ela está tão feliz de finalmente ter a casa dos seus sonhos e ainda por cima ela vai parar de trabalhar no ano que vem. Ele me confessou que sua reação imediata foi de raiva. Então ele iniciou uma discussão com a mulher a respeito de uma visita próxima de sua sogra e logo se isolou em outra parte da casa. Quando nós conversamos sobre esse episódio, ele falou: foi por vergonha. Por que ela tinha que dizer aquilo? Eu sei, é porque o marido da Kate ganha muito bem. Ele dá muitas coisas para ela. Eu não tenho como competir. Quando lhe perguntei se ele achava que fora a intenção da esposa atingi-lo ou envergonhá-lo, ele respondeu: não tenho certeza, quem pode saber? Recusei um emprego que me pagaria muito mais, porém exigia que eu ficasse fora, viajando 3 semanas por mês. Ela me disse que me apoiava na decisão, pois ela e as crianças sentiriam muita saudade de mim. Mas agora fica fazendo comentários sobre dinheiro aqui e ali. Eu não sei mais o que pensar. Eu sei o que pensar, assim, antes da gente continuar a leitura. Pessoas maduras falam sobre as coisas, pessoas imaturas jogam indiretas. Então, amadureçam, pessoas aí. Não vocês aqui que estão lendo junto comigo, né? Que eu tenho certeza que vocês são muito mais maduras do que isso. Mas pessoas aí do mundo, né? Amadureçam, adultos, virem adultos. Se a pessoa tá assim com, poxa, a gente podia ter mais dinheiro, me arrependi de ter... Fala, me arrependi de ter apoiado na decisão, acho que a gente conseguiria lidar de outra forma. Quando surgir uma outra oportunidade, vamos pensar com mais calma. E pronto. Jogar em direto é coisa de gente imatura. Desculpa aí. Irritados ou retraídos. Não pretendo simplificar algo tão complexo quanto a reação à vergonha, mas devo dizer que quando se trata de homens, parece haver 2 reações básicas: ficarem irritados ou retraídos.
É claro que, assim como as mulheres, quando os homens aprendem a lidar com a vergonha, isso muda e eles passam a reagir com consciência, autovalorização e empatia. Mas sem essa tomada de consciência, quando os homens sentem aquele surto de inadequação e insignificância, eles geralmente respondem com raiva ou se retraem completamente. Depois de ter coletado dados suficientes nas entrevistas para começar a identificar temas e padrões marcantes, agendei reuniões com terapeutas homens especializados em comportamento masculino. Eu queria ter certeza de que não estava filtrando o que tinha escutado dos homens com base em minhas próprias experiências. Quando consultei um desses terapeutas sobre o conceito de irritados ou retraídos, ele me contou a seguinte história para ilustrar a questão. Quando estudava no ensino médio, ele aceitou o desafio de entrar para o time de futebol americano do colégio. No primeiro dia de treino, seu técnico dividiu o grupo de garotos em 2 equipes e mandou que se posicionassem. Ele tinha crescido praticando o esporte em seu bairro, mas esta era a primeira vez que se perfilava em um campo, com uniforme e proteções, frente a frente com garotos cujo objetivo era derrubá-lo. O terapeuta me disse: de repente fui tomado pelo medo. Comecei a pensar quanto machucaria me chocar com aqueles garotos bem maiores que eu, e acho que o medo transpareceu no meu rosto. Enquanto eu tentava disfarçar o medo, o treinador gritou para ele: não seja maricas, fique na posição. Ele disse que a vergonha então tomou conta de seu corpo todo. Naquele momento, ficou muito claro para mim como o mundo funciona e o que significa ser um homem. Não ter permissão para sentir medo. Não ter permissão para demonstrar medo. Não ter permissão para ficar vulnerável. Infelizmente, muitos da minha geração foram criados assim, da geração seguinte também, e eu espero que vocês aí que são pais e mães, ou como eu, que não são pais e mães, mas que são, de alguma forma, têm contato com a juventude e tem algum peso, né? Eu sou professora, então quando eu estou em sala de aula, né, a minha opinião tem algum peso na vida deles, pelo menos é uma palavra no meio de tantas, que isso se modifique, né? Sim, os homens têm permissão para sentir medo, têm permissão para demonstrar medo. Não é nem uma permissão, né? É uma coisa natural da vida e eles precisam entender, precisam ser educados com a ideia de que isso é natural, sentir medo, demonstrar, falar a respeito. Quando lhe perguntei o que fez em seguida, ele me olhou nos olhos e disse: eu transformei meu medo em raiva e fui com tudo para cima do cara na minha frente. Funcionou tão bem que passei os 20 anos seguintes da minha vida transformando meus medos e vulnerabilidades em raiva e atacando todos que estivessem por perto. Minha esposa, meus filhos, meus funcionários. Eu não conhecia outra maneira de disfarçar o medo e a vergonha. O medo e a vulnerabilidade são emoções poderosas. Não há como simplesmente ignorá-los. Você tem que fazer algo com eles. O terapeuta então concluiu: comecei a fazer terapia quando minha raiva saiu do controle e passei a beber demais, prejudicando o meu casamento e o relacionamento com meus filhos. É por isso que trabalho com isso hoje. A resiliência à vergonha, com os 4 elementos que vimos no capítulo anterior, tem a ver com um meio termo. Uma opção que nos permita abraçar o momento e encontrar a coragem emocional de que precisamos para reagir de uma maneira que não contrarie os nossos princípios. Então é preciso abraçar o momento e encontrar ali a coragem. Com esse tantão de reflexões, a gente vai ficando por aqui na nossa leiturinha. Tá gostando? Deixa o seu like então aí, porque isso ajuda muito a incentivar o projeto dentro do YouTube e a plataforma entende que você gosta desse tipo de conteúdo, te oferece mais aí na sua página inicial. Aqui embaixo tem os links das minhas redes sociais, Twitter e Instagram. Inclusive, me seguindo lá no Instagram, você vai saber das novidades que eu tenho aí para o mês de agosto. E agora aqui em cima, ó, se você quiser, todos os trechos de A Coragem de Ser Imperfeitos lidos até o momento. Tá bom?
Muito obrigada pela sua companhia. Fique bem. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. Tchau!